iniciamos agora a última entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de São Paulo. Conosco no estúdio está Gabriel Chalita, do PDT, que foi escolhido pelo prefeito Fernando Haddad, do PT, para concorrer em sua chapa na campanha à reeleição. Ao meu lado está Thaís Arbex, repórter da coluna Mônica Bergamo. Candidato, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Essa é a sua quarta mudança de partido. Como explicar tantas mudanças ao eleitor? Primeiro, obrigado pelo convite. Renata, Thaís, muito bom estar com vocês, cumprimentar as pessoas que nos acompanham. Eu acho que a política ela se enriquece com esse debate, né, com as pessoas podendo acompanhar, e um pleito municipal ajuda muito a isso, né, você discutir mais a cidade, os problemas da cidade. Para mim, a política ela não é uma profissão. Eu sou, com muito orgulho, professor e escritor. A minha vida é ser professor e escritor. Eu me enxergo assim para sempre. Hoje, por exemplo, eu dei aula na PUC. Eu gosto muito daquilo que eu faço, de ser professor e de ser escritor. A política, ela é um instrumento em que eu posso defender algumas bandeiras, trabalhar por ideais que eu acredito, né? Realizar sonhos que eu acredito que são fundamentais para ajudar as pessoas. A política ela é muito complexa. E ela tem coisas muito boas, que é de fato você interferir na vida das pessoas, e coisas muito difíceis, que é o sistema político que a gente vive, por exemplo. Eu entrei na política, né, no PDT, foi o primeiro partido que eu tive, e eu tinha lá um sonho com 18 anos de idade, quando eu conheci o Darcy Ribeiro, de fazer da política um grande trabalho na área educacional. Depois eu conheci o Montoro, acabei indo para o PSDB, fiquei mais de 20 anos no PSDB, e fui muito feliz no PSDB, eu fui secretário da Juventude pelo PSDB, secretário da Educação pelo PSDB, vereador em São Paulo pelo PSDB, e depois, né, por problemas que eu já expliquei várias vezes, eu saí do PSDB por brigas internas no partido, e aí fui para o PSB, para o PMDB e voltei para o PDT. É ruim mudar de partido? É ruim porque você tem que explicar isso para o eleitor, mas por que você mudou de partido, né? Agora, eu mudo de partido, mas não mudo de bandeira. Não mudo de causa, né? A maior causa da minha vida na política é a educação. Para mim, a educação é a política pública que vai melhorar as outras políticas públicas. A educação vai melhorar uma cidade, vai melhorar um estado, um país. Então, onde eu sinto que há espaço para que eu possa defender essa bandeira, para que eu possa lutar por aquilo que eu acredito, eu vou nesse caminho. Para mim foi interessante essas mudanças partidárias como conhecimento da dimensão política, mas eu sou daqueles que sonham com uma reforma política no Brasil, que a gente tenha 4, 5 partidos. Há muitos políticos sérios no Brasil que mudaram mais do que eu de partido, pelas mesmas razões, né? Você não quer deixar de lado a sua dignidade, o seu caráter, a sua bandeira, o seu sonho, aí você percebe que o seu partido não está indo mais naquela direção. Então você vai em busca de um outro espaço para que você possa desenvolver as suas ideias. O senhor então não acredita em partido político? Eu acho que no sistema que a gente vive no Brasil hoje, os partidos políticos não funcionam. Não funcionam. Você só consegue funcionar um sistema partidário real quando o eleitor identifica claramente o que tem de projeto, o que tem de sonho, o que tem de base esse partido, né? Então você tem, na maior parte dos países do mundo das democracias, você tem 2 partidos, 3, 4, no máximo, né? Um mais à direita, à esquerda, um verde, um ao centro. Agora, o Brasil, se tentar diferenciar um partido do outro, eu não saberia te responder quantos partidos a gente tem hoje. Mas no caso são de 46, PT 47... e PSDB. PSDB é o partido que o senhor já foi filiado e PT agora é o partido que o senhor apoia como vice de Haddad. O senhor não vê diferença entre um e outro? Então, veja, Renata, eu fui secretário do Alckmin pelo PSDB, presidente do Conced na época. Eu presidia todos os secretários de educação do Brasil pelo PSDB. O Haddad era o secretário executivo do MEC e depois era o ministro da Educação do PT. Nós juntos escrevemos o Fundeb, que é a grande fonte de financiamento da educação brasileira, saiu do diálogo do PT com o PSDB, porque a gente colocou a bandeira da educação acima da corrente partidária ou ideológica dele e da minha. A gente discutiu se creche deveria entrar, se ensino médio deveria entrar, o piso nacional do professor, a valorização dos professores. Então, hoje eu acredito muito mais na união de pessoas por temas, não por partidos. Talvez se a cláusula de barreira tivesse ocorrido e o Brasil tivesse uma quantidade menor de partido, né, menos partidos, você teria condições de identificar mais claramente, né, quem é favorável a essa linha, a outra linha. Hoje isso é muito difícil. Isso faz com que as pessoas escolham mais pessoas do que partidos. Mas a chapa deve bater muito na Marta pela mudança dela do PT para o PMDB, seu antigo partido.
Isso deve ser uma das bandeiras da campanha para desidratar a candidatura dela. Não vai ser incoerente, tendo você na vice, acabado de sair do PMDB? Acho que eu vou ter voz ativa na campanha por ser candidato a vice, por ter uma relação muito grande com a Haddad. A minha sugestão é que a gente consiga mostrar o que fez. Eu não iria nessa linha de bater de um lado ou de outro, assim, porque o Haddad conseguiu fazer tantas coisas na cidade, a população não tem noção dessas coisas. Eu vejo nos bairros que a gente vai, conversa com as pessoas, né? Então, eu vi esses dias falando com uma senhora sobre LED. Ela falou, não, LED mudou a minha vida aqui, né? Eu falei, a senhora sabe quem trouxe o LED aqui? Falou, Eletropaulo. Eu falei, não, isso é uma ação da prefeitura que foi feita, tal. Então, não sabe. E há muita confusão do que é do Estado, do que é o município, se esse problema é do Estado, se é do município. Então, a minha sugestão é que ele use esse tempo, né, de televisão, o horário eleitoral, os debates, para mostrar o que foi feito e para mostrar uma coisa que para mim é fundamental, que isso que precisa ser a discussão da eleição municipal, que é qual é o sonho de cidade que tem cada um dos candidatos, né? Cada campanha ela tem que defender uma bandeira. Hoje eu vejo os outros pré-candidatos, né, na semana que vem candidatos já, tentando desconstruir aquilo que o Haddad fez, mas indo e voltando. Então, favorável à redução de velocidade, não vou voltar como era, não, talvez não volte totalmente, talvez volte na marginal, a discussão se a Paulista é boa ou é ruim, aberta ou fechada, mas todos eles estão pegando os temas com os quais o Haddad trabalhou nesse tempo. Aí eu falei assim, e o que eles têm de sonho para a cidade, de projeto? Senão a gente cai no lugar comum, né? Qual é o seu projeto? Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o transporte, melhorar... Eu sinto que o eleitor, agora ainda, as pessoas estão um pouco distantes dessa discussão municipal. Você tem muitos temas nacionais em pauta, tem Olimpíadas em pauta, mas o momento em que você for discutir cidade, eu acho que as pessoas elas vão parar e pensar assim, isso que a Marta está dizendo, ela fez quando ela era prefeita ou não? Tem uma coerência, né? Essa relação da Marta com a Andréia tem uma coerência? O que o Andréia disse da Marta, o que a Marta disse do André? Tem uma coerência? A minha relação com o Haddad tem coerência ou não tem? O Haddad está prometendo mais 100 mil vagas de educação infantil. Ele fez 100 mil? Ou ele está dizendo uma coisa que ele não conseguiu nem fazer? Eu acho que a imprensa e as mídias sociais, elas vão ajudar muito as pessoas a saberem se os candidatos estão dizendo a verdade ou se eles estão mentindo. Essa questão de que a população ainda tem um desconhecimento muito grande das ações de Haddad, também uma confusão muito grande. Na convenção do PT, o ex-presidente Lula até brincou que, diferentemente de 2012, agora a Haddad e o senhor também estão mais conhecidos que doença ruim. Mas o partido, a militância, os integrantes do partido criticam muito o fato do Haddad não ter uma inserção na periferia. Por que o senhor acha que a administração, que essa gestão negligenciou essas regiões da cidade? Eu acho que ele negligenciou, Renata, a comunicação disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, não, mas tudo bem, ele melhorou, hoje morrem menos pessoas no trânsito, só o fato de você ter menos 9 mil pessoas internadas por ano já valeu reduzir a velocidade no trânsito, menos 300 pessoas que morrem, e melhorou o trânsito, a fluidez. Tudo bem, a pessoa dizia para mim, isso eu concordo, mas e a periferia? Eu falei assim, quando a gente fala que o Haddad abriu 400 creches na cidade de São Paulo, 2 por semana, ele abriu onde as creches? Nos Jardins, na Paulista ou na periferia? Tudo na periferia. LED é tudo na periferia. Quando você melhora o transporte, 400 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus, isso é para beneficiar quem? É a periferia. Então, eu acho que a periferia não conseguiu acompanhar, ou talvez a prefeitura divulgou errado esses dados, né? E não ter a noção do que foi feito e melhorou a vida do dia a dia do cidadão. Quando se fala do passe livre, né, para os estudantes, 600 mil estudantes de escolas públicas, onde eles moram? Uma parte mora na região central, mas a maior parte mora na periferia. Então você está apoiando as políticas de periferia. Mas essa visão, acho que as rádios batendo muito, né, o Haddad não vai na periferia, não está no gabinete, não está na periferia. Ele é uma pessoa focada na cidade. Você vê o Haddad falando pouquíssimo sobre problemas nacionais, problemas internacionais, ele fala de São Paulo. É polêmica de São Paulo, é discussão de São Paulo, isso melhora, não melhora. Eu participei um pouco da discussão, por exemplo, da redução de velocidades. Eu era próximo a ele que dizia assim, nossa, você vai apanhar muito nas marginais, porque é muita gente que passa, e eu via os argumentos dos engenheiros de trânsito. Eu falei assim, olha, vai apanhar um pouco. Depois, por causa do efeito acelera e freia, por causa do efeito da diminuição de acidentes, vai melhorar o trânsito na marginal.
Aí o Haddad falou, não, se isso é correto, e quando ele se convence de uma coisa, e assim, sempre focado na cidade. A gente teve vários ex-prefeitos de São Paulo que tinham outros projetos, que não era a cidade. Então, eu acho assim, ele conseguiu se caracterizar com isso. Ele é alguém, gostando, né, da polêmica que ele traz ou não, o início da Paulista foi um trauma também, né? Vai acabar, o trânsito vai estourar lá, não vai dar certo. Como dizia o das Marginais, a mesma coisa, como dizia dos corredores de ônibus, das ciclovias. Hoje, pouquíssima gente diz contra uma ciclovia. Diz assim, não, mas foi mal planejado em tal lugar. Mas veja, ele tem um desenho de uma cidade que, se a gente olhar as outras megalópolis, elas estão na mesma direção. Londres reduziu a velocidade, investiu em calçada, investiu em ciclovia, Paris a mesma coisa. Então, assim, as pessoas estão refletindo sobre qualidade de vida. Os parques que foram abertos na gestão dele, nem isso as pessoas sabem. Ferdinando, o senhor comentou que o prefeito Fernando Haddad fala muito da cidade, fala pouco de outros temas, mas essa semana ele comentou sobre o processo de impeachment. Ele disse que falar que é golpe é um pouco duro para classificar o processo. O senhor, como integrante do PT, acha que o presidente... PDT. Não, como integrante do da PT, coligação. acha que... Desculpa, entendi. Da mesma forma que integrantes do PT, o senhor acha que o presidente interino Michel Temer é golpista? Eu acho que o que o Haddad colocou foi muito no sentido assim, olha, quando você fala a palavra golpe, você remete imediatamente ao regime militar. Então você tem uma ideia de que as pessoas tomaram o poder, né? O que ele quis dizer é que nesse sentido do regime militar, daquilo que já aconteceu no Brasil, dessa dureza do regime militar, isso não aconteceu. Mas na mesma entrevista ele diz agora, evidentemente é alguém que foi eleita pelo povo. O Brasil escolheu a Dilma para ser a presidente da República e ela não vai conseguir, o que tudo indica, dar continuidade ao seu mandato. Eu acho que o impeachment ele é sempre algo muito traumático para uma história de um país. E é um impeachment que você vai encontrar argumentos de um lado ou de outro lado. Você vai pegar juristas que vão mostrar que a história das pedaladas, isso, na verdade, você tem justificativas de todos os lados, você tem governadores que fizeram as pedaladas nesse mesmo conceito. Então, juridicamente, você teria condições de dizer que é um golpe. Tem gente da área jurídica que vai defender que não é um golpe, porque você tem o Supremo Tribunal Federal que foi acionado várias vezes e deu legitimidade a esse processo, tem o Senado, tem a Câmara. E qual a opinião do senhor? Vamos falar sobre São Paulo, né? Ele foi golpista com o senhor quando ele trouxe a Marta e lançou a candidatura dela? Eu acho que a vinda da Marta para o PMDB... assim, num projeto que o PMDB tinha em São Paulo, né, o que era o PMDB na cidade de São Paulo? Ele praticamente não existia, né? A gente não tinha nenhum vereador, quando eu vim para o PMDB mesmo, nós elegemos 4 vereadores, filiamos muita gente, desenvolvemos um projeto de construção, né, de uma cidade, assim, de ideias dentro do PMDB. Acho que a minha eleição como candidato a prefeito foi uma eleição que ajudou muito o PMDB, pelo voto de legenda, por aquilo que a gente fez. E a Marta, ela chegou, né, e aí há muitas histórias pela chegada da Marta, diziam que veio pelos senadores, que foi uma colocação de lá, e a Marta dizia uma coisa para mim, que não necessariamente ela teria que ser a candidata a prefeita. Eu não me senti confortável, e eu não me senti confortável pelo seguinte, eu tenho uma relação muito correta com o Haddad, como eu tenho com o Alckmin, com quem eu trabalhei. E quando eu aceitei ser secretário de Educação do Haddad, eu me comprometi com ele a apoiá-lo, não necessariamente a ser vice, mas estar com ele, né? O PMDB estava com 5 secretarias no governo dele. Na verdade, havia um acordo, né, com o ex-presidente Lula, com o hoje presidente interino Michel Temer, de que a sua nomeação para a secretaria seria uma aliança do PMDB com o PT nessa eleição agora, e muito provavelmente você na vice. Quando ele rompeu isso, ele já deu sinais ali, na sua opinião, de que ele romperia com o governo federal, com o PT? A colocação do PMDB ali naquele momento era assim, olha, como a Marta veio, então a gente tem um fato novo, mudou o cenário e você poderia disputar a prévia com a Marta e se você ganhar dela, você é o candidato. Mas o PMDB chegou à conclusão de que precisa ter uma candidatura própria. Só que quando eu aceitei ser secretário dele, não havia esse cenário. E eu disse para ele, tudo bem, eu não queria ser secretário dele no primeiro momento. Aliás, eu não queria ser secretário. Como
estou em outros projetos literários, projetos internacionais agora, eu queria ficar um pouco fora da política, então eu fui convidado por alguns governadores para ser secretário e não aceitei. E o Haddad eu demorei para aceitar também. No momento que eu aceitei ser secretário, eu sabia que a gente teria que ter um trabalho conjunto com ele, né? Pelas outras secretarias que a gente tem. Então, quando eu vi esse movimento da Marta, eu falei, olha, eu preciso manter a minha palavra. Eu saio do PMDB, então, respeito a decisão do partido, né? Não necessariamente só do presidente Temer, foi uma decisão do PMDB, e eu vou apoiar a candidatura do Fernando Haddad, né? Que eu acho mais lógico, mais coerente e acho que é bom para a cidade e é bom para aquilo que eu acredito de projetos de política. O Haddad é uma pessoa que está absolutamente distante de qualquer problema de corrupção, de desonestidade. Nenhum prefeito conseguiu recuperar para a cidade o que ele recuperou de dinheiro desviado de corrupção. São mais de 600 milhões que ele recuperou, a maior parte sendo aplicado em creche, num trabalho da controladoria que ele criou no município, junto com o Ministério Público. Então ele tem uma decência na gestão, tem uma correção na gestão. E eu acho que a gente está num momento tão poluído da política, tão contaminado, né, com tanta mentira, tanta corrupção. E eu vejo que as pessoas, quando elas criticam o Haddad, né, nunca é nessa área e é o contrário da mentira. Fala que ele tem sincericídio, ele é verdadeiro demais, ele fala o que pensa. E para mim isso é uma coisa muito boa na política, né? Então, por isso que eu fiz essa opção de sair do PMDB e ficar com ele. Candidato, falando essa questão da honestidade, o prefeito Fernando Haddad tem uma rejeição muito grande, altíssima. A gente vem de um processo de manifestações de rua, as manifestações em São Paulo foram muito grandes contra o governo de Dilma, que é um governo do PT. Como lidar com isso nessa eleição? Porque isso aconteceu outro dia e o PT foi justamente está no centro de um dos maiores escândalos de corrupção que a gente já teve, juntamente com outros partidos. Mas o PT está implicado de uma forma bem séria. Como lidar com isso na campanha? É importante essa colocação, Renata. Eu acho assim, se nós nacionalizarmos a disputa em São Paulo, haverá uma dificuldade muito grande da reeleição do Fernando Haddad. Se for uma discussão nacional, por causa da rejeição que o PT tem hoje e que é um fato, né, que a gente vê pelas pesquisas. Eu não sinto que a rejeição seja ao Haddad, é uma rejeição ao PT. É correta essa rejeição ao PT? Acho que o PT tem culpa, mas o PMDB também tem culpa, o PSDB também tem culpa, o PP também tem culpa. Quando a gente vai vendo agora a Lava Jato, você vai vendo que esse sistema de corrupção, ele é sistêmico. Ele pegou praticamente todos os partidos políticos, né? É claro que há muitas ilações, nem tudo aquilo que é revelado é verdade, né? Uma coisa é uma pessoa falar numa delação, depois você vai a fundo e vai ver que aquilo não era verdade. Então, depois que decupar tudo isso, você vai ver que quase todos os partidos terá alguém envolvido num processo de corrupção. Existe até aquela famosa lista do Odebrecht. Famosa lista do Odebrecht. Políticos entre os quais o senhor e o Haddad. Que teria recebido, mas ali não diz nem o que se pediu, se recebeu, mas tem uma lista lá, então aparece todo mundo de todos os lados. Quando você vai chegando mesmo aos fatos, né, quem recebeu caixa 2, quem recebeu propina, eu acho que quase todos os partidos terá alguém envolvido nisso. Então, eu acho que o eleitor, ele aos poucos vai refletir sobre isso. O PT errou, mas os outros partidos erraram também. Mas aí, no momento em que você está discutindo a eleição, a cidade de São Paulo, eu acho que dificilmente os outros candidatos terão o conhecimento que o Haddad tem da cidade de São Paulo e os projetos que ele tem para a cidade. E no momento em que o eleitor vota, é isso que vale. Às vezes você fala assim, mas na pesquisa agora, fulano tem tanto, ciclano tem tanto. Eu participei da outra eleição, né? O Russomano hoje, que está em primeiro lugar nas pesquisas, chegou a ter 49% de intenção de voto e não foi para o segundo turno. Pode ir para o segundo turno, mas a análise da pesquisa ela sempre é uma análise da fotografia daquele momento. Quando você começa a mostrar o que foi feito e o que se propõe a fazer, e o eleitor pensa muito nisso, né? A dona Maria, o seu João, que está acompanhando, ele fala assim, bem, mas quem é que vai melhorar o ônibus que eu ando aqui? Quem é que vai, eu ainda não consegui vaga de creche. Quem é que vai iluminar melhor? Quem é que vai fazer com que eu tenha emprego aqui? E ele começa a refletir sobre isso. Então, a pesquisa hoje, ela é um fato, mas ela não mede o que vai acontecer no processo eleitoral. Candidato, só para a gente acabou citando a lista do Odebrecht e que o Fernando Haddad e o senhor estão citados na lista. O senhor recebeu recursos de Caixa 2 da empreiteira? Não. Por que o senhor está na lista? Aquela lista não diz nem que é Caixa 2, né? A lista diz que teriam sido pedidos para o Odebrecht, não sabe quem foi, quem recebeu.
o candidato, quem recebeu o partido político, quem recebeu de caixa 2. Então, agora que nas delações, olha, por exemplo, no meu caso, eu não conheço ninguém do Odebrecht. Eu, por acaso, conhecia o que já morreu, que era o senhor Norberto Odebrecht, por causa de uma fundação da educação que tinha na Bahia. Então, assim, eu não tenho contato nenhum com ninguém do Odebrecht, né? O nome do senhor está lá? Aí, não sei se alguém pediu, se não pediu, se a lista é verdadeira, né? Isso é... Quando eu vi a lista, assim, eu fiquei absolutamente tranquilo, porque, evidentemente, eu fui candidato e pedi para algumas empresas, né? A regra era essa, quem dava dinheiro era a empresa. Então, assim, as empresas com as quais eu conversei e me deram dinheiro, isso está registrado na minha campanha, foi a campanha mais barata de São Paulo, a campanha que teve menos dinheiro foi a minha campanha, dos principais candidatos da época, mas eu fui até lá e depois teve uma parte que o partido enviou para mim, né? O ex-presidente da Transpreto, Sérgio Machado, disse em delação que o presidente interino Michel Temer pediu que ele conseguisse 1,5 milhão de reais em propina para a campanha do senhor. Ele, inclusive, disse que nunca me conheceu, nunca me viu, nunca esteve comigo. Então, assim, Temer agiu sozinho nesse caso? Eu acho difícil que o Temer tenha pedido, porque ele nunca teve relação com o Temer. O Sérgio sempre teve relação, esse Sérgio Machado sempre teve relação com o Renan, não com o Temer. Então, eu acho meio que impossível que o Temer tenha pedido. E depois, ele mesmo na nota, que eu disse isso, né? Olha, nunca conheci, nunca tive com ele, como é que eu posso ter pedido ou recebido alguma coisa dele? E ele faz uma nota dizendo, é fato, nunca estive com o Gabriel Chalita, né? Agora, Renata, falarem, né? Aí você tem, inclusive, propositalmente, pessoas que no universo político querem destruir as outras pessoas. Então elas saem falando, né? Como elas sabem que algum jornalista vai dar, que vai sair em algum lugar, então você sai acusando. Eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de saber o que fez, como age, como agiu, né? Nesse caso, ele estava... ele firmou, exato, um acordo de delação premiada. Mas o que ele fez, ele disse que ia provar isso. Cadê a prova? Ele pediu mais um prazo. Eu acho interessante alguém que disse, vou provar alguma coisa e pede prazo. Não, vou provar e pede mais prazo. E pede mais prazo. Ou você tem prova, ou você fez isso, ou você não fez isso, né? Como é que o senhor acha que muda a campanha, a corrida, a disputa, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Celso Russomano, que o deixou livre para disputar? Eu acho bom, quanto mais candidato, eu acho que é melhor. Eu não torcia para ele não ser candidato, não. Eu acho que o eleitor tem que ter opções e ele vai percebendo um pouco as diferenças durante a campanha. Então, quanto mais você der condições para o eleitor optar, né? Eu quero um perfil assim, eu quero um perfil assado. Eu acho que é bom deixar o povo escolher com relação a isso. Mas quando o senhor disse que não torcia para ele não ser candidato, o senhor disse que ele não cometeu nenhuma irregularidade? Não, aí eu não sei. Eu não acompanhei direito, eu vi lá a decisão da juíza só que foi por peculato, li um pouco o argumento da ministra Carmen Lúcia, aí você teve argumento de um lado ou de outro lado, né? Não sei se a pena era severa demais para peculato, enfim, aí não entrando no mérito jurídico, entrando no mérito político, eu acho bom muitas candidaturas. Eu acho interessante que o eleitor ele possa comparar uma candidatura com a outra, analisar uma com a outra. Então, eu acho que ele só ajuda no processo político. A chapa de vocês já definiu o adversário? Vai ser a Marta, vai ser o Dória, vai ser o Russomano ou a Irundina? Eu tenho uma convicção de que se o Haddad mostrar o que fez, tiver uma clareza, se a gente acertar nos programas de televisão, na forma de mostrar isso, eu sinto assim, hoje o jovem ele já aceita essa gestão com muito mais facilidade. Eu sinto isso nas universidades que a gente tem ido, em conversas, né, ainda de pré-campanha, a receptividade, a história da Paulista. Eu por acaso tive esse domingo na Paulista, no final da tarde, é fantástico. Você vê que é uma cidade do pertencimento, que é de todo mundo. Então tem gente que mora na região, tem gente das várias periferias da cidade, né? Tem o skate, tem patins, tem bicicleta, tem gente cantando, comendo. A cidade é de todos. Então, na minha linha, assim, como a campanha ela é muito curta, se a gente perder tempo tentando desconstruir candidaturas, a gente vai perder um tempo precioso em que você poderia mostrar o que fez para a cidade. Mostrar saúde, que é uma área dificílima. Hoje você tem 500 mil pessoas a mais que saíram dos sistemas privados de saúde e foram para o SUS. Mesmo com toda essa dificuldade, diminuiu o tempo em que a pessoa espera para fazer os exames, né? Diminuiu 1/3 desse tempo. Ainda é longo, porque era muito longo. Os 3 hospitais, o já entregue, os 2 que estão fazendo, qualquer área que você pegar, você vai ver assim, grandes realizações. Eu acho que ele deveria focar, a nossa campanha deveria focar nisso, né? O que a gente fez, o projeto de cidade que a gente tem
E essa cidade do amanhã, Thaís, você é mãe. As nossas creches na Prefeitura de São Paulo hoje, as crianças ficam 10 horas por dia numa creche. Hoje você tem a classe média indo para uma creche da Prefeitura, pela qualidade que tem essa creche. Agora, esta criança que fica 10 horas por dia numa creche, que tem 5 refeições, que tem educadores incríveis, porque os professores das nossas creches, eles são impecáveis. Essa criança não vai para a violência, não vai para a drogadição, você está cuidando na base. Então, assim, é uma São Paulo do amanhã, é a esperança que você tem de cuidar dessa geração para que não seja a mesma geração que a gente convive hoje na violência, numa cidade perigosa em que a gente vive. Aproveitando que o senhor falou das creches, durante a campanha o Haddad prometeu 150 mil novas vagas. No plano de metas diminuiu para 110 mil. Agora, segundo a reportagem da Folha dessa semana, foram criadas 63 mil vagas. Por que a promessa não foi cumprida? O que deu errado? Foram criadas 96.700 vagas, até o final do mandato dele chega em 110 mil vagas. Mas né? Isso não é somado com pré-escola? Mas a meta dele, 150 mil, era com pré-escola, educação infantil, não é só creche. Então, se somar, né, o que a gente chama de SEI com EMEI, 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, vai chegar a 110 mil no final do mandato dele, próximo 110 mil, que é um número incrível. Assim, você fala assim, poderia ser 150 mil? Poderia, mas a gente viveu a maior recessão da história de São Paulo, uma crise enorme, né? E nenhum prefeito chegou próximo disso. Você pegar qualquer ex-prefeito da cidade, qualquer gestão, mesmo em épocas em que o Brasil estava crescendo 5%, 6%, São Paulo estava crescendo, ninguém chegou perto disso. Nós tivemos uma opção de fazer um trabalho de ampliação de convênios, descentralizamos a criação das creches pelas diretorias regionais de ensino, demos meta para cada um e assim, e dá um orgulho, né? Eu cheguei em Merino Matarazzo, por exemplo, numa reunião que tinha mais de 1.000 mulheres lá do Pariticão, o Haddad estava junto e ele perguntou assim, que mãe aqui está em fila de vaga de creche? Eu fui candidato há 4 anos, você chegava nisso, todo mundo levantava, uma. E não era de Ermelindo, porque lá zerou a vaga, a fila de creche. Era uma mãe do Itaim Paulista. Então, você tem lugares na cidade ainda que não deu para resolver. Mas você não fica o tempo que você ficava, 1 ano, 2 anos, 3 anos na fila. Fica 1 mês, 20 dias. Mas optar pelos convênios não tem um outro lado também, que você pode precarizar o serviço? Tem muita gente que diz que diminui muito a qualidade. Não diminui. Eu convido as pessoas para visitarem as creches conveniadas também. Você tem entidades que cuidam de crianças, Marcelinas, a Liga Árabe, você tem entidades, a Unibis, né, que é uma entidade judaica, que cuidam de crianças há 80 anos, há 70 anos, né, e que tem espaços incríveis. O que importa é que você tem uma fiscalização. Nós denunciamos alguns convênios, quando perdeu a qualidade você denuncia. Então, aquela entidade que cuida da creche, ela sabe que ela está sendo fiscalizada na qualidade, né? A gente fez os indicadores da educação infantil do Brasil, de São Paulo, que está sendo modelo para o Brasil hoje. Então, você tem supervisores que vão fiscalizar creche por creche, da alimentação, ao cuidado, ao processo educativo que é desenvolvido com essas crianças. Aqui tem um dado importante. Antigamente, olhava-se creche como uma medida só para a mãe, de assistência social. Então, a mãe tem que trabalhar, não tem onde deixar a criança. Isso mudou no mundo. A China começou a trabalhar com outro conceito, os Estados Unidos. Hoje, a grande reflexão que se tem é que a maior parte dos nossos traumas, dos medos, das angústias, tudo é de 0 a 3 anos. Então, é o momento que a criança precisa ser mais estimulada, ela não pode ficar sozinha. Quer dizer, esses educadores hoje eles são preparados para cuidar das crianças desta maneira. Se você for visitar uma creche conveniada, eu falei isso para vários jornalistas que foram, inclusive, né? Mas não tem muito mais qualidade a direta, você pode ter um prédio maior na direta, talvez, a gente inaugurou prédios incríveis, mas do ponto de vista da qualidade, as conveniadas, elas têm qualidade e atendem, né, a esse projeto que a gente tem, que é cuidar da criança. Se a chapa for eleita, se o prefeito Fernando Haddad for reeleito, qual será? Teremos uma nova meta de criação? Como vocês estão enxergando a questão das creches especificamente no plano de governo? Renata, se a gente fizer mais 100 mil, zerou a fila absolutamente. Hoje eu diria o seguinte, quando nós chegarmos no final do ano, já estamos com a fila mais baixa da história. Mas assim, quando você chega no final do ano, as crianças, né, com 4 anos, elas saem das creches e vão para as EMEIs. Então você traz novas crianças que ficaram um pouquinho ali na fila. Então você vai ter uma fila de 50 mil, de 40 mil, de 30 mil. Se a gente conseguir chegar um pouco menos de 100 mil,
você zera a fila. Então a gente não vai ter mais... Isso vai ser uma das primeiras cidades do Brasil, do porte de São Paulo, das capitais, a não ter problema de vaga de creche. Só para lembrar, assim, 4 e 5 anos é obrigatório. Então você é obrigado, os pais inclusive são obrigados a levar os seus filhos para a escola com 4 e 5 anos. Creche é opcional. Então, por exemplo, se a mãe ou o pai, porque tem a avó, porque tem o tio, porque enfim, né, eu quero deixar em casa nessa fase para conviver mais com a criança, eu tenho condições de passar estímulo para essa criança, ela não vai levar para a creche. Então você não terá todas as crianças em creche, porque isso não está em nenhum lugar do mundo, se a família consegue desenvolver isso. Mas o que a gente quer? Que todos os lugares da cidade, quando a mãe ou o pai, eles optem por isso, que eles não enfrentem dificuldade em ter a vaga. Fala da necessidade de mostrar o que foi feito, citou alguns exemplos que beneficiam sim a periferia. Agora, há meia-culpa a ser feita? O que não deu certo? Eu acho assim, a gente talvez não tenha comunicado como deveria ter comunicado. Você fala das ciclovias, mas é uma né? questão apenas de comunicação? Teve ações que não deram certo? Eu acho que assim, algumas ações elas poderiam ter tido mais força, né? Você vai na área da habitação, eu vi até o André dizendo sobre a regularização fundiária, a maior regularização fundiária da história foi feita nessa gestão. Mais de 200 mil famílias, né? 110 mil concluídas, e é um sonho da pessoa conseguir resolver a sua vida. Mas, por exemplo, na criação das novas moradias, o prefeito ele comprou todas as terras, fez todos os projetos, né? Vai entregar mais de 20 mil moradias, mas poderia entregar 50 mil se não tivessem há 2 anos congelado Minha Casa Minha Vida. Então você teve coisas com o governo federal que, de certa forma, atrapalharam um pouco o andamento da cidade de São Paulo, né? Ou pelo ministro Gilberto Kassab, que era o ministro da cidade, ou pela presidente Dilma, enfim. Mas muitos projetos, né, pela ausência de recursos financeiros, eles foram comprados, licitados, mas eles não conseguiram ser desenvolvidos. Você tem coisa, por exemplo, o Hospital da Brasilândia poderia estar quase pronto, mas o governo do estado pediu para fazer um metrô ao lado do hospital, então ele teve que mudar o projeto, mas é melhor para a população se esperar um pouco mais e ter um metrô ao lado do hospital, né? Então, nesse caso, o governador Geraldo Alckmin não, mas isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. O programa aqui na Cracolândia de Braços Abertos deu errado na sua deu avaliação? Errado. Olha, eu acho que é um dos programas mais simbólicos da prefeitura, porque é muito difícil. Assim. Eu já trabalhei muito com isso como educador. É muito difícil você recuperar alguém que se vicia com crack. É muito difícil. É um dos tipos de droga mais complexos para você ajudar a pessoa a recuperar a dignidade, né? Qual foi a opção dessa gestão? Você poderia internar, ir por um caminho da internação, ou você daria uma oportunidade para essas pessoas se recuperarem numa política de redução de danos, que Nova York fez parecido, que Holanda fez um pouco semelhante aqui também, alguns outros países vieram ver, né, o que São Paulo está fazendo. O que é isso? Primeiro que o Haddad foi durante 6 meses conversar com eles, para chegar nesse projeto. Então você dá moradia, você dá trabalho, eles só ganham por dia trabalhado, você dá condições dele se tratar e ele vai reduzindo a utilização da droga. 500 pessoas foram recuperadas. Você passa na Cracolândia, tem gente, tem 300 pessoas, tem 400 pessoas, mas quantas tinham? 2.000 pessoas? Então, se você recuperou 500 pessoas, não pode ser um programa ruim, mas ele é muito trabalhoso. A maior parte da classe política olha para aquilo e não quer perder tempo com isso, porque é pouca gente para muito dinheiro, para muito trabalho, mas cada ser humano que você recupera. Foi uma discussão que eu vi no Grajaú, lindíssima, de uma mulher que era mãe de um motoboy que morreu no trânsito de São Paulo, e ela disse que quando ela viu a redução de velocidade e viu que os motoboys morriam menos, só isso já fazia com que ela ficasse muito emocionada, porque a gente via corpo estendido no chão todo dia na 23, por exemplo. Hoje você vê rarissimamente. Então, a população ela começa a refletir sobre isso, né? Agora, essa questão do trânsito, muitas vezes, quando se fala da baixa popularidade do prefeito, se cita essa questão do trânsito, que foram medidas polêmicas, a diminuição da velocidade, na marginal e também nas vias, e os radares. O Paulo Stani começou a falar na indústria da multa. Cogita-se algum ajuste nessa área? Vai se mudar a questão dos radares ou a política será mantida? Se você mudar, volta a velocidade. Infelizmente, assim, o que é o ideal? Que as pessoas tivessem a consciência de que elas não precisam ser multadas porque elas vão respeitar a velocidade. Isso é o ideal. Mas o mundo real não é assim. A política do cinto de segurança só deu certo quando começou a multar. Hoje, talvez, né, um adolescente, um jovem, nem pense se vai ser multado ou não. Ele já entra no carro e coloca o cinto de segurança, mas não era assim.
Então, num primeiro momento, você tem uma política repressiva mesmo, né? Porque as pessoas, é como você fala assim, mas o prefeito vai mandar na minha vida? Ele que vai mandar se eu vou usar cinto de segurança ou não, ele que vai mandar se eu vou andar 50, 60 ou 70, né? Então, a política de radares, ela é importante para que a população respeite de fato, né? Há um estudo feito pela CET que mostra que 15% da população só é multada na cidade de São Paulo. Então, 85% nem multado nunca foi multado. 15% só que recebeu algum tipo de infração. E desses 15%, quem recebe a maior parte das infrações são 5% da população, que não respeita mesmo, que vai o tempo todo desrespeitando isso. Mesmo quando você diz, Renato, esse dado é impressionante, 9 mil pessoas feridas a menos. Até do ponto de vista de economia, você imagina o que são 9 mil pessoas ocupando os leitos hospitalares da cidade de São Paulo? 50% das pessoas que andam de cadeira de roda na cidade andam por causa de acidente de trânsito. É tão séria essa coisa do acidente de trânsito que deveria ser algo que a imprensa abraçasse junto, independentemente de ser um prefeito ou outro. Hoje você tem países do mundo que percorrem, Londres, né, cidade, percorre o caminho do morte zero no trânsito, ninguém morrendo mais na minha cidade no trânsito. E como o senhor responde, então, já que fala da questão das estatísticas, por exemplo, o candidato do PSDB, João Dória, que disse que a primeira medida, se eleito, é retomar as velocidades nas marginais? Eu acho de uma infelicidade o que ele disse isso. Eu acho que se ele refletir um pouco mais, ele não vai falar mais isso. Se ele estudar a Organização Mundial da Saúde, que sugere essa redução da velocidade, não é possível que quando ele olha uma estatística e diz assim, olha, são 9 mil pessoas a menos internadas. Imagina se ele ganha, espero que isso não aconteça, mas se ele ganha uma eleição, ele volta a velocidade e aumenta o número de mortes, quer dizer, cada morte vai ser atribuída a ele, né? Você está vindo de uma política de desestressar a cidade. E veja, você tem um estudo da TomTom, né, que é uma das maiores... Navegador? Navegador, que faz uma análise das grandes cidades do mundo, né? E na análise que eles fazem, se não me engano, são 300 capitais. No Brasil tem São Paulo, Rio, Recife e Salvador. São Paulo tinha o 7º pior trânsito do mundo. Hoje tem o 58º pior trânsito do mundo. Caiu de 7º para 58º, com política de redução de velocidade, de um ônibus melhor. Tal. Aí você fala assim, mas é a crise, né? Muita gente... Não é a crise, as pessoas estão usando menos carro, mas o Rio não caiu. Está entre as 10 cidades mais problemáticas do trânsito, Salvador não caiu e Recife não caiu. Então a crise é só São Paulo? Eu acho que o eleitor começa a analisar isso também, né? Até as coisas que as pessoas dizem, né? Eu vi candidatos dizendo assim, mas isso é a crise, por causa da crise que melhorou o trânsito. Não é verdade. Eu uso muito a Marginal. Quem usa a Marginal viu que mudou a Marginal. Quantos amigos meus dizem, esse prefeito está louco. Como é que você coloca 70 por hora na pista expressa da Marginal? Isso é um absurdo. Hoje quem usa a Marginal fala assim, não, realmente você não para mais a Marginal. Você tem um trânsito menor, uma velocidade menor, mas a velocidade média fica maior. Porque você acaba levando menos tempo de deslocamento por causa disso, porque você não tem esse efeito de acelera e freia e não tem acidente. Para mim, a história daquela mulher que diz, né, do corpo estendido no chão de um motoboy, ela é muito simbólica. É uma coisa assim, como é que você, prefeito de uma cidade, pode olhar em cenas do cotidiano e falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Por isso começou a multar motoboy também. Porque o motoboy exagerava, até para conseguir ganhar mais, para dar conta do trabalho. Quando você começa a multar, ele tem medo da multa. O melhor é a educação, sem dúvida, para tudo. Eu acho que aos poucos as pessoas vão sendo educadas para isso e um dia talvez não precise nem de radar. Mas hoje, se você não multar, não tiver radar, infelizmente as pessoas acabam não obedecendo essas leis. O senhor disse que a sua bandeira é a educação. O senhor foi secretário de Educação do Alckmin e recentemente a gente teve uma série de polêmicas em relação às escolas estaduais, entre elas a reorganização escolar. O que o senhor acha dessa medida e o que foi feito depois, a participação da polícia, como que o senhor avalia? Eu fui secretário um bom tempo do Estado e acho que foi uma gestão, eu tenho uma relação muito boa com os professores do Estado, a gente conseguiu criar 500 escolas de tempo integral, né? A Escola da Família, que foi um marco em São Paulo, e eu acho que infelizmente nesse caso da reorganização escolar, houve um equívoco de não compreender que a escola ela é um território sagrado da comunidade. Por exemplo, quando eu criei a Escola da Família, eu dizia assim, sabe qual é o nosso sonho?
que você, assim, falava isso para o estudante, para o professor, que você sinta que a escola é sua. A escola não é minha, não é do secretário, não é do diretor, não é do governador, não é do... A escola é sua, a escola é sua. E a gente sempre trabalhou esse conceito do pertencimento. Cuida da escola que ela é sua. Use a escola no final de semana, não destrua a escola, valorize a sua escola. Quando vem essa reorganização escolar, que eu não sei se a intenção foi boa ou não, mas assim, você desrespeita esse valor sagrado de que a escola pertence ao aluno, pertence à comunidade. Então, não, tais escolas vão ser fechadas, você vai para outro lugar. Era evidente que não daria certo. Aí falta uma coisa que eu acho que, modéstia à parte, sobra para mim, que é diálogo, né? Eu fui o secretário que não teve greve nem no Estado nem na Prefeitura. Por que isso? Pela verdade, pelo diálogo, por falar para o professor, olha, você merece um aumento de 30%, mas esse ano só vai dar para dar 9%. O senhor já disse isso ao Alckmin, já que o senhor mantém uma boa relação com ele? Eu falei para ele, falei no começo da reorganização, né, disse o que eu pensava com relação a isso. Acho que não foi uma medida que ele tomou, foi uma medida, né, de uma equipe técnica da secretaria que acabou convencendo de que era melhor, para o Estado era melhor, as escolas seriam melhores. Eu, quando fui secretário dele, por exemplo, nós chegamos a fechar algumas escolas, né, transformando essas escolas em escolas técnicas, dando para municípios. Então você tinha lugares, né, em cidades do interior que em áreas centrais não tinha mais criança. Aí você tinha 3 escolas, cada uma cabendo 2.000 alunos, cada uma com 300 alunos. Mas eu ia nas 3 para explicar para eles e para perguntar qual das 3 eles queriam unir, ou se eles achavam interessante unir as 3. Geralmente eles aceitavam, porque a escola ia ficar melhor. E aí, com a comunidade, você dava uma destinação para aquela escola. Então, aqui não tem mais criança, mas você pode ter uma escola técnica. Ou aqui pode ser uma creche, então não tem sentido a gente ter ensino médio aqui, não tem jovem, mas... Então, as medidas de racionalização do dinheiro público, elas são corretas, mas elas não podem ser impostas, elas têm que ser construídas. Eu, quando assumi a secretaria do município, eu fui em todos os céus da cidade e aí a gente conversava de 500 em 500 professores, cada um tinha 2 minutos, 3 minutos para falar, mas assim, eu dizia assim, olha, critiquem o que quiserem, façam as sugestões que vocês quiserem, perguntem o que vocês quiserem. E é impressionante assim, como você aprende com o que eles trazem, porque o professor conhece o chão da escola. Às vezes as pessoas, eu vejo entrevistas assim de educadores tal, né, ditando regras, o que deve acontecer na escola, mas essa pessoa nunca foi numa escola pública, não sabe o que é uma escola. O tempo está terminando, mas não queria deixar de perguntar 2 coisas. A primeira é, qual será o seu papel na administração, caso o prefeito Fernando Haddad seja eleito? Eu gostaria de ajudar muito nessa área social da cidade, porque eu acho que a educação é uma área que integra, né, as outras áreas. Hoje a gente tem, por exemplo, o CELS com o CRAS, que é uma área da ciência social, mas que ajuda a família das crianças que estão lá. Mas assim, na verdade quem vai definir é o prefeito é ele, mas as nossas conversas, o tempo todo eu tento dar sugestões desta área humana. Eu acho que ele tem essa visão também e eu tenho cada vez mais isso, né? Eu acredito profundamente de que uma educação correta, e uma educação correta também é com o pai, com a mãe, com todo mundo sendo envolvido nesse processo. Hoje a gente tem a universidade nos céus, para que a família também participe desse processo, né? Então, não digo nem ser secretário, acho que um vice-prefeito, na minha opinião, não deve ser secretário, o vice-prefeito deve trabalhar junto com o prefeito, mas eu gostaria muito de atuar profundamente nessa área social da cidade. Eu acho que São Paulo ainda tem um resgate a fazer na área. Um segundo ponto que a gente acabou não falando é a campanha de 2012 do prefeito Fernando Haddad foi caríssima, foi quase 70 milhões de reais com valores da época. Como financiar a campanha nesse ano com as novas restrições? Eu estou feliz com uma campanha mais barata, sabia? Eu fiz uma campanha, aliás, todas as minhas campanhas de vereador, de deputado, foram campanhas discretas, assim, porque para vereador e para deputado eu sempre tive assim, público específico para trabalhar, né? Educador, jovem. Eu acho que se todo mundo obedecer, vai ser uma das melhores campanhas, porque as pessoas vão ter que se esforçar e falar mais, debater mais, e vai ter menos dinheiro para grandes equipes, para grandes shows, para pirotecnia. Eu acho que essa mudança, no meu modo de ver, ela vem para ajudar. Acho que tem que desburocratizar um pouco mais a doação das pessoas físicas por internet. Quanto mais o eleitor participar, né, vou dar R$50, vou dar R$60, R$70, você aproxima o candidato do eleitor. Antigamente você aproximava o candidato da empresa. Você tinha que pedir para uma empresa, né? Então você, não é que você era refém da empresa, mas você ficava próximo da empresa. Agora não, você tem que convencer o eleitor, né? Não, eu aposto nesse cara, eu tenho R$10 para dar, eu quero ajudar, eu tenho R$100, eu tenho R$1.000. Eu acho que essa é uma medida boa. Há muitas outras medidas essenciais na reforma política que não ocorreram. Mas assim, essa é uma medida que eu acho que veio para ficar.